para todos e todas que estão participando da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica. Eu sou Lilian Calassa, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa dialogar e ter um ponto mais visual na nossa apresentação. Como eu disse, eu sou Lilian Calassa, eu sou doutoranda pelo programa de Ciências da Educação, programa doutoral da Universidade do Porto. Também sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, sob a orientação da professora Eunice Macedo, da Universidade do Porto. O título do meu trabalho é o Círculo de Cultura na Formação de Professores e Professoras Formadoras, Possibilidades de Inéditos Viáveis. Aqui, para começarmos o nosso diálogo, eu trago a fotografia do Círculo de Cultura lá na cidade de Angicos, no Recife, em 1963, em Pernambuco, desculpa. É aqui onde a gente tem essas pessoas em círculo, né? Esse é o princípio do círculo de cultura, onde tem a problematização, e Paulo Freire é esse que está com as pernas cruzadas e de óculos. Então, o que é que nós temos enquanto círculo de cultura? Faz parte de uma concepção freiriana comprometida com uma educação emancipadora. Pressupõe processos pedagógicos horizontais entre educandos, educandas, educadores e educadoras, e o respeito à diversidade sociocultural desses envolvidos na materialidade de sua localidade. É um tempo, lugar, onde todos e todas têm a palavra, leem e escrevem o mundo a partir das suas próprias realidades. O círculo de cultura ele tem sido objeto de pesquisas recentes, como uma metodologia de pesquisa, como processos pedagógicos e formação de educadores, Toniolo, Renz, 2018, Spigolou, Campos, 2016, Gomes, 2015, Dickmann, 2015, Romão, 2006. A problematização da nossa pesquisa. Qual que é o impacto do círculo de cultura na formação de professores e professoras formadoras comprometidos e comprometidas com uma educação emancipadora na atualidade? Há possibilidades de inéditos viáveis? A expressão inédito viável, ela se origina em Paulo Freire e aparece como um modo de superação de situações limites. Assim, o inédito, ele vem simbolizar a materialização da utopia, de sonhos entendidos aqui como oportunidades, ao assumir uns posicionamentos de estudo crítico da realidade e de práticas coletivas. Nesse sentido, os objetivos da pesquisa é analisar o impacto do círculo de cultura na formação de docentes formadores e formadoras comprometidos com a educação emancipadora, interpretar a percepção desses docentes do curso a respeito do círculo de cultura na sua formação, como um processo mesmo de autotransformação, corporizar reconhecimento das suas vozes e praxes e trazer à luz contributos dessas vozes para a formação docente. Qual que é o contexto da investigação? Eu analiso um curso de graduação em pedagogia de uma universidade pública federal em Minas Gerais, no Brasil, que tem a concepção freiriana no seu projeto político-pedagógico. Esse curso ele possui experiências na praxis pedagógica com estratégias de círculos de cultura que são realizadas anualmente desde 2008, quando o curso foi instituído, e continua hoje, mas eu fiz um recorte analítico de 2008 até 2018. Aqui, para nós termos um pouco esse contexto da investigação, aqui é o mapa do Brasil, e esse ponto vermelho é justamente onde está sendo constituído essa pesquisa, né, para nós termos essa noção da territorialidade do Brasil, lá no centro-sul do Brasil. O contexto da investigação, eu faço aí articulações entre possíveis diálogos do círculo de cultura que está vinculado a uma formação docente em Paulo Freire, ou seja, na epistemologia freiriana,
discutindo ou dialogando com diferentes tradições. Eu trago, então, Bell Hooks, que nos traz aí uma luz a respeito de corpo, sexualidade, Louro, que nos traz elementos para pensarmos a diversidade, William Reich, que pensa a corporeidade e o ser energético. Isso para nós pensarmos a formação de professores e professoras dentro de uma matriz de uma educação emancipadora em Paulo Freire, com as narrativas de formação, ou seja, circularidades de vozes, e aí com a fundamentação teórica em Freire, Arno e Reich. Trago ainda as tradições emancipatórias da voz em Arno, que vai então dialogar com Reich dentro de uma conscientização corporal para uma educação de corpo inteiro, Bell Hooks e Louro numa tradição feminista de singularidades no interior dos grupos, de subjetividades, e o próprio Paulo Freire com a sua teoria crítica, que faz a passagem das teorias da reprodução cultural para as teorias da produção cultural coletiva. Uma formação docente com os princípios de uma educação emancipadora pensa, então, nos princípios que é conscientização, a questão do ser político, do ser mais, o círculo de cultura, a praxis, a autonomia, a problematização e o diálogo. E esses diálogos com Freire traz aí outros diálogos com as pedagogias feministas, com a corporeidade, a emoção, a espiritualidade, que é uma outra dimensão, pensando aí numa educação emancipatória de corpo inteiro, um enraizamento do corpo e da palavra. E corporificar a docência em nós passa por esse enraizamento do corpo e da palavra. Quem educa, ensina e aprende. Em permanente processo de transformação, marca o corpo do outro e da outra e é marcado também. Participa do encontro de seres humanos que são mediatizados pelo meio, nós somos inteireza. Aprendemos e ensinamos porque somos seres humanos e nos tornamos humanos através do ato de conhecer o mundo. Ou seja, o nosso processo de humanização é marcado por relações que vivenciamos ao longo de nossa vida. E esse processo, então, de sermos, estarmos no mundo, de fazer leitura de mundo, passa pelo nosso corpo histórico-cultural, o nosso corpo cognitivo, o nosso corpo emoção, sentimento, o nosso corpo diálogo e o nosso corpo lúdico. Optamos por uma pesquisa qualitativa de caráter interpretativista, com vozes, que seriam aí a partir das narrativas biográficas. Fizemos uma consulta a docentes responsáveis aí pela constituição dos círculos de cultura no curso de pedagogia de uma universidade pública federal no Brasil, que tem o projeto político-pedagógico em Paulo Freire, e trazemos então uns diálogos das dimensões da epistemologia freiriana, o círculo de cultura e suas subjetividades. Esses encontros biográficos, eles nos trazem uma circularidade de vozes que está muito presente aqui nessa obra do Henri Matisse, que chama Dança, que é nesse movimento, que é nessa partilha, nessa circularidade mesmo de estar no mundo. A constituição do grupo, a partir da pesquisa, quando encontramos esse curso que é freiriano, Então, a ideia era fazer o convite a esse curso aos professores e professoras responsáveis lá diretamente pelos círculos de cultura que são constituídos no curso. Então, 7 professoras nos deu aceite para participar da pesquisa como autoras e 2 professores formadores também responsáveis diretamente pelos círculos de cultura durante o ano de 2008 e 2018. Os encontros biográficos, a partir da pandemia, eles tiveram que ser online, então eles foram individuais online, pela plataforma Teams,
tendo uma duração média de 2 horas e meia, 3 horas, sendo que alguns professores e professoras tiveram 2 encontros. Inicialmente, a metodologia ela não era online, mas tivemos que fazer então essa redefinição aí. Fizemos um guião com temas geradores para nortear os nossos encontros com os professores e professoras, a partir de uma participação informada, com anonimato e o sigilo. As etapas da investigação. Abordagem qualitativa, com uma revisão bibliográfica e uma tessitura de uma trama conceitual das raízes e atualização da própria epistemologia e pensamento freiriano. E a etapa 2, encontros biográficos, que é a construção de narrativas individuais com 9 docentes formadoras. E a etapa 3, que é a análise interpretativa das narrativas. O método de análise de dados foi a partir da transcrição integral, leituras flutuantes, percepção de temas emergentes e a inspeção deles, e recorri também a uma tradição argumentativa e interpretativa de análise de conteúdo de Bardan, Amado e particularmente de Macedo, 2012, com temas emergentes e ganhando corpo com categorias inclusivas. A construção das categorias, elas partem a partir desses temas emergentes, que são também temas pré-definidos pela própria proposta de tópicos, que vai sendo estabelecida a partir das relações mais diretas com a questão da pesquisa, que é a fidelidade, o rigor, a intersubjetividade e a triangulação. Para irmos já finalizando, eu trago aqui algumas inconclusões, né? O estudo ainda não está finalizado, mas essas possibilidades e limites do círculo de cultura enquanto inéditos viáveis, nós não podemos deixar de contextualizar o momento que nós vivenciamos, que é um momento de desmonte da educação no Brasil, que é de retrocessos no campo da política, de formação de professores e professoras, que coloca para nós, indivíduos, homens, mulheres, o desafio de conhecer para resistir. É justamente a partir de uma educação como possibilidade, que é da ciência como um processo de conhecimento para a resistência. E o círculo de cultura, ele foi sinalizado pelos professores e professoras do curso como um significado de um grande desafio, tanto na sua concretização, que é feito anualmente, a partir da adesão dos pares, ou seja, desses professores e professoras que muitas vezes não estão ligados diretamente à constituição desses círculos de cultura. Então, trazer a integração desses professores tem sido um grande desafio. A própria corporificação da palavra, não é? Que é aquele princípio do exemplo, do que eu digo e do que eu faço, da sua praxis dentro dessa epistemologia freiriana, e ainda nos foi sinalizado por esses professores e professoras que os círculos de cultura ele tem possibilitado a exploração da materialidade da teoria freiriana, a recriação de estéticas de formação docente e práticas educativas, com uma opção política contra-hegemônica nos dias atuais, que é justamente esse processo de resistência que o curso tem se colocado. Revela aí uma importância na reflexão crítica com os sujeitos sobre suas práticas e da problematização das realidades para o seu enfrentamento. E justamente nesse processo de enfrentamento, para a gente poder pensar um pouco e refletir, o processo da utopia em Eduardo Galeano, quando ele fala que a utopia ela está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E ainda, nesse sentido, por isso que o próprio Paulo Freire, ele vai insistindo, quando ele diz que a pedagogia do oprimido, que não há utopia verdadeira,
fora da tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. Aqui algumas referências do referencial teórico utilizado aqui nessa apresentação. E estamos num ano, né, de centenário de vida de Paulo Freire. Então, celebremos o centenário e legado de Paulo Freire, a docência, o coletivo, a liberdade e a vida. Muito obrigada.